Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Sejam bem-vindos todos os auditores, advogados, procuradoria, secretaria. Quero saudar aqui o nosso suplente, recentemente nomeado, Dr. Pedro Ivo Eucói. Bem-vindo, Dr. Pedro. É uma alegria aqui, uma satisfação tê-lo conosco, que só vai acrescentar aqui no nosso tribunal. Então, vamos lá. Tem um pedido de preferência, processo número 2 da pauta, 657/2022. Advogado, doutor? Por favor, doutor. Denunciado Felipe Correia Costa, por infrações praticadas durante a partida Esporte Clube Noroeste versus Marília Atlético Clube, pela Copa Paulista Profissional. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, doutor, por favor. Obrigada, doutora Sônia. Boa tarde a todos. Cumprimento todos em nome da doutora Sônia, presidente dessa sessão. Cumprimento também, dando as boas-vindas do doutor Pedro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Felipe Correia Costa, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, sob as razões de constar da súmula que, por após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo por impedir um ataque promissor, empurrar o rosto de seu adversário número 17, senhor Eric, usando a bola de maneira temerária, quando a partida se encontrava paralisada. Tem provas juntadas aos autos, presidente? É este o relatório, acho que. Tem prova de vídeo? Satisfeitos, doutores? Com a palavra, procuradoria, para... É o do 657 mesmo, né, Felipe? Uhum. Presidente, caso o atleta foi... Boa tarde a todos, boas-vindas ao Dr. Pedro Iocói, essa colenda comissão disciplinar, bem-vindo ao TJD. Procuradoria, nesse caso, tendo em vista que o atleta foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, o denunciou como incurso nas penalidades do artigo 250, como já é de praxe, conforme entendimento consolidado nessa comissão disciplinar. As imagens da partida corroboram o fato de que o atleta empurrou o rosto de seu adversário usando a bola, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Obrigada, doutora. Palavra à defesa, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Esse é o vídeo do lance, infelizmente, é a imagem da transmissão da partida. Infelizmente, no momento que ocorre a expulsão, tem um zoom out, né? Afasta-se do lance. Então, como toda a vênia discorda da outra procuradoria, as imagens não corroboram o que diz a súmula. Para ser bem sincero, não dá para ver direito o que ocorre no lance. O que é possível ver no lance é que o jogador do Noroeste sofre a falta, o juiz para o jogo, bandeira em cima do lance, aponta que houve a falta, o árbitro para o lance, mas o jogador do Marília, já ganhando por 2-0, querendo ganhar um tempo, empurra o atleta do Noroeste, fica em cima dele ali no lance. Ele, para bater rápido a falta, de fato, há um leve empurrão dele, tanto que é tão leve que o atleta adversário não cai, não há confusão, tumulto depois do lance. Ele
faz isso para se desvencilhar do atleta, coloca a bola no chão para cobrar o lance, cobrar a falta. Quando ele vai cobrar a falta, o Bandeira não deixa ele cobrar, chega o árbitro, dá o segundo amarelo, percebe que ele já tinha amarelo, expulso. O atleta, até onde foi informado para essa defensoria, ele é primário, é zagueiro, mesmo assim nunca foi expulso em sua carreira, foi a primeira expulsão por um lance que nem de jogo foi. O atleta agiu de forma ali no calor do momento, mas sem qualquer potencial lesivo, contrariando aqui o que diz a súmula, que esse empurrão foi de forma temerária. Não é possível dizer que forma temerária. Temerária seria correndo o risco de algo, de alguma lesão ao adversário. Não há qualquer ameaça à lesividade, à lesão ou qualquer coisa nesse sentido. Baixíssimo potencial ofensivo, razão pela qual essa defesa pede pela absolvição do atleta. Caso vossas senhorias não entendam pela absolvição, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Muito obrigado. Com a palavra a doutora Alessandra para proferir o voto. Obrigada, doutora Sônia. Parabenizo a doutora Mariana pela denúncia, também o nobre defensor, mais uma vez, como sempre, aguerrida na defesa. Como já é entendimento dessa turma, trata-se de um segundo amarelo. Eu entendo que o vídeo trazido, ele, conforme sustentação da Procuradoria, ele corrobora, tendo em vista que ele demonstra que houve um afastamento, o árbitro estava muito próximo do lance, de maneira que ele pôde verificar o que aconteceu, levando em presunção a veracidade da súmula. Eu entendo pela suspensão em uma partida convertida em advertência. Esse é o voto, presidente. O voto do Dr. Manuel de Jordani. Sim, por favor. Boa tarde a todos. Rapidamente cumprimentar todos os presentes na pessoa da doutora Sônia, saudar o doutor Pedro Iocói e dar as boas-vindas. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Pedro? Presidente, inicialmente gostaria de agradecer a recepção dessa casa, a confiança no nosso trabalho. Acompanho a relatora. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica manual, né? Então, o atleta Felipe Costa, suspenso por uma partida convertida em advertência, por unanimidade. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Então, seguindo agora o segundo pedido de preferência, processo 678/2022. Advogado, doutor. Tem provas a produzir, doutor? Vídeo. Denunciado Luiz Eduardo Santos Dolce, por infrações praticadas durante a partida do Esporte Clube 15 de novembro, Piracicaba versus Lemense, pela Copa Paulista Profissional. Relator, doutor Manuel Jordani. Com a palavra para a relatora, doutor. Obrigado, presidente. Processo 678, denúncia ofertada pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do senhor Luiz Eduardo Santos Dolce. Expulso por impedir um gol com uso da mão na bola, assumindo conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, denunciado no artigo 258, caput do Código Desportivo, presidente. Obrigada, doutor. Vídeo, por favor. Aceite? Então, vai ter um replay agora no lance mais lento, seria até bom para poder enfatizar uns pontos na defesa, por favor.
pela cidade, e esperando dessa forma a condenação. Com a palavra a defesa, por favor, doutor. Nobre presidente, nobre relator, demais auditores, zelosa procuradoria, secretária júri, demais aqui presentes, boa tarde. Se vocês prestarem atenção no vídeo, o que ocorre, na verdade, é um lance normal de jogo, que o atleta vai tirar a bola de frente que estava para o gol, o goleiro já tinha saído na jogada, e o que ocorre, na verdade, é um lance que ele chuta a bola em cima do adversário dele e a bola bate na mão dele, em decorrência do jogador do próprio time. Ele já estava no ar, faz parte do movimento do atleta, em nenhum momento ele teve a intenção de tirar a bola do gol. Na verdade, o que ocorreu foi o movimento do atleta ao tentar tirar com os pés a bola do gol, bateu num jogador de sua equipe e voltou em direção ao seu braço, que já estava erguido, em decorrência do movimento que ele faz para tirar a bola anteriormente. Então, o vídeo em si é muito claro. A defesa pleiteia, na verdade, a absolvição do atleta, que é primário, é um atleta profissional primário. E em caso não seja esse o entendimento dessa Câmara, a gente pleiteia pela aplicação do parágrafo 1º, que apenas seja convertida em advertência. Muito obrigado. Doutor, com a palavra, doutor Manuel, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Analisando o que foi trazido aos autos, presidente, eu voto aqui pela desclassificação para o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, pedir aí, de qualquer forma, uma chance clara de gol, bola em cima da linha, o atleta estava com o braço um pouco aberto, mas dá para ver e levar em consideração que foi trazido pela defesa, eu voto pela suspensão em uma partida convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou acompanhar integralmente, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Pedro? Presidente, concordo com o relator. Me parece que ele vinha com o braço já aberto, não foi intencional. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertida em advertência, desclassificado para o artigo 250. Obrigada, doutor. Boa tarde, muito obrigada. Agora seguimos a pauta, né? Então, processo 656/2022, denunciado Jefferson Marinho dos Santos, infrações praticadas durante a partida Catanduva versus Sociedade Esportiva Itapirense, Copa Paulista Sub-23. Doutor Rafael vai fazer a defesa, doutor? Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Processo 656. Campeonato Paulista Sub-23, denúncia ofertada pela douta Procuradoria, em desfavor do senhor Jefferson Marinho dos Santos, pois, de acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por uma entrada de maneira temerária, recebeu o segundo cartão amarelo por tentar enganar a arbitragem, fingindo ter sofrido uma falta, simulação. Denunciado no artigo 258, caput do Código Desportivo. Presidente, é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Trata-se de relato verossímil e detalhado do árbitro junto à súmula, no qual o jogador simula ter sofrido uma falta. Desta forma, a atitude foi exemplar em aplicar o segundo cartão amarelo. Assim, nobres auditores, a Procuradoria vale-se da presunção de veracidade da súmula, reitera os termos da denúncia, esperando a exemplar condenação do denunciado nos termos do 258 do CBJD. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, a defesa, por favor. Presidente, a defesa vai requerer pela condenação da pena mínima convertida em advertência, entendendo que o segundo cartão amarelo, a lesividade aqui abaixo, a lesividade foi mínima. O atleta já foi punido, já foi expulso. Trata-se de um atleta primário também, então, levando em consideração a primariedade, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigada, doutor.
Com a palavra, doutor Manuel, para relatório. Por favor. Obrigado, presidente. Eu vou acolher a tese de defesa do doutor Rafael, condenar o atleta denunciado no artigo 258, a suspensão de uma partida convertida em advertência, considerando a baixa lesividade da conduta, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho também, presidente. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Pedro? Acompanho, presidente. Obrigada, doutora. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida convertida em advertência, no artigo 258. Julgamento finalizado. Vamos ao início ao julgamento do processo 659/2022, denunciado Carlos Eduardo Misael Souza, por infrações praticadas durante a partida paulista, Futebol Clube versus Clube Atlético Penapolense, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 659. Pode. Processo 659, denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do atleta Carlos Eduardo Misael Souza por ter incorrido no artigo 250 do Código Desportivo. Consta que o atleta foi expulso por, depois de advertido com cartão amarelo, ter atingido seu adversário de número 2 de maneira temerária na... Acho que deu uma... Acho que é na disputa de bola, o atingido necessitou de atendimento médico, mas permaneceu na partida. Segundo o amarelo, eu vou seguir aqui o entendimento da comissão, suspendendo por uma partida convertida em advertência, presidente. Vota a doutora Alessandra. Vou seguir também, presidente. Obrigada. Sigo o entendimento, presidente. Também acompanho o relator, então fica suspenso por uma partida convertida em advertência por unanimidade. O atleta. Processo 670/2022, denunciados Vitor de Andrade Batista e Peterson William Maximiliano de Moraes, por infração praticada durante a partida jogo Clube Atlético Penapolense versus Atlético Monte Azul, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Vitor de Andrade Batista, por incursão no 250. Haja vista constar da súmula que o denunciado atingiu seu adversário número 11, com empurrão no peito, usando de força excessiva com o jogo paralisado, levando ao chão. A denúncia também se faz em face de Peterson William, o que foi atingido, também por incursão no artigo 250, sobre as razões de ter revidado, atingindo seu adversário, senhor Vitor, com empurrão no peito, usando de uso de força excessiva, com o jogo também paralisado. É essa a denúncia, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra a Procuradoria. Temos aqui dois denunciados. O Vitor, primeiro é o Vitor, em relato detalhado da arbitragem, onde relata o empurrão no peito do adversário, que levou ao chão e frise-se em jogo paralisado. É o que, nobres auditores, autoriza sua condenação nos termos do 250. Por outro lado, o jogador atingido revida tal ato com a mesma veemência. Assim, nobres auditores, salientes a gravidade do ato, reiterando os termos da denúncia e aguarda a condenação dos mesmos. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, por falta de subsídio e levando em consideração a presunção de veracidade da súmula, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, uma vez que eles eram denunciados no 250. Esse é o pleito. Obrigada, doutora. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Aproveito para também cumprimentar o nobre procurador, também o doutor Rafael, defesa. Eu vou desclassificar, presidente. Eu entendo aqui que teve uma conduta antidesportiva, então eu desclassifico para o 258, neste caso em específico, com a suspensão de ambos em uma partida, levando à presunção de veracidade da súmula. Obrigada, doutor. De ambos? Os dois? Em ambos, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, eu vou pedir vênia para divergir só com relação à desclassificação, porque eu vou manter aqui no dispositivo denunciado 250, parágrafo 1º, inciso 2º.
e aplicando a pena de suspensão por uma partida, sem conversão. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Pedro? Presidente, eu vou acompanhar o Dr. Manuel, também mantendo no artigo denunciado, com suspensão de uma partida. Para ambos, os dois? Para ambos. Obrigada, doutor. Também vou pedir vênia à relatora. Eu vou acompanhar o voto divergente. Então, fica por maioria o atleta Vitor Andrade, suspenso por uma partida no artigo 250, e o atleta Peterson, suspenso por uma partida no artigo 250, por maioria. Vamos em frente, aqui agora, julgamento do processo 671/2022, denunciados a agremiação Desportivo e a agremiação Primavera. Por infrações praticadas durante a partida Esporte Clube Primavera versus Esportivo Brasil Participações pela Copa Paulista. Relator, doutor Manuel Giordani, artigo 206, podemos fazer relatório e voto, doutores? Então, por favor, doutor Manuel, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 671, denúncia oferecida pela adulta Procuradoria, em desfavor da agremiação Primavera, em razão de atraso na partida devido ao atraso para a apresentação de ambas as equipes para o início do jogo. Conforme se extrai. Sim, pode deixar. Tá. Conforme extrai-se do relatado pelo árbitro na súmula, o Esporte Clube Primavera atrasou 4 minutos para ingressar no campo, ocasionando 2 minutos de atraso no início da partida. Segundo a agremiação denunciada, o Desportivo Brasil teria atrasado 5 minutos para ingressar em campo, ocasionando também 2 minutos no atraso da partida, presidente. Tem defesa escrita juntada aos autos pela equipe do Esporte Clube Primavera, apresentando a confissão dos minutos atrasados ocorridos sem qualquer intenção ou premeditação, simplesmente pelo fato de ter realizado uma ação beneficente com uma entidade do município, que faz o resgate e adoção de cães abandonados, tendo essa movimentação ocasionado a dificuldade para a entrada em campo. Primavera sustenta aqui que inclusive oficiou a Federação Paulista, como consta do documento anexo, pedindo autorização para a realização de tal ação, que vem trazendo importantes resultados para a comunidade de Indaiatuba. Conclui dizendo que, diante da confissão, que se considera os minutos não foram de causa proposital, absolvendo assim o clube da pena do artigo 206. Subsidiariamente, pleiteia a condenação na pena mínima de R$100, tendo em vista ser o clube réu primário, agindo como sempre de boa fé. É a defesa apresentada pela agremiação, presidente. Como é 206, primeiramente vamos registrar aqui a postura da equipe do Primavera com relação à confissão trazida e juntada aos autos, mas aqui, como muitos já sustentam, até parafraseando o doutor Zanfolin, infelizmente com o relógio a gente não tem muito como discutir, então eu voto pela condenação das duas agremiações por 2 minutos no 206, que é a infração fim aí, a pena de R$300. Copa Paulista pela tabela R$150, 2 minutos R$300. Só confirmar se não tem reincidência. Ambos são, então, R$600, presidente. Parabenizo pelo voto, doutor Manuel, eu sigo integralmente. Presidente, tendo em vista o ofício anterior apresentado pela equipe e o que
demonstra a boa-fé e a ausência de dolo em causar o atraso da partida, tipo fala em dar causa, eu voto pela absolvição. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator, então fica por maioria. Aplicada a pena pecuniária de R$ 600 à agremiação Primavera e à agremiação do Esportivo Brasil. Julgamento encerrado. Doutor Silva. Então, dando sequência, processo 672/2022, denunciados Marcelo Augusto Dávalos, Tiago Medalha Pereira Barreto e Vinícius Pântano, por infrações praticadas durante a partida Rio Branco versus Mauá, pela Copa Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 3 denunciados, sendo o primeiro deles Vinícius Pantano, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, sob razões de ter persistido em reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. A denúncia se faz também em face de Marcelo Augusto Dávalos, por incursão no artigo 243-F do CBJD, sob razões de, ao término da partida, o denunciado, auxiliar técnico da equipe do Rio Branco, dirigir-se ao delegado e dizer as seguintes palavras: mal intencionado, filho da puta, veio roubar a gente na nossa casa. Não apresentei o cartão vermelho, pelo segundo relato do árbitro, pois pensei que não fosse membro relacionado em súmula em virtude do número de pessoas. A denúncia também se faz em face de Tiago Pereira Barreto, por incursão no artigo 258-B do CBJD, sob razões de invadir o local destinado à equipe de arbitragem, haja vista ter cadastrado como comunicação da equipe do Rio Branco, ter se cadastrado como comunicação da equipe do Rio Branco após a partida, invadir o campo, mostrar o celular para o técnico da equipe do Rio Branco e em seguida se colocou próximo à equipe de arbitragem, apontando o celular e dizendo as seguintes palavras para o assistente número 1. Está gravado, o senhor errou o impedimento. Não visualizei presente defesa escrita nos autos. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutora. Trata aqui de 3 denunciados. O primeiro denunciado, atleta Vinícius, fica claro aí o seu ato absolutamente desrespeitoso, reclamando de forma ostensiva quanto às decisões da arbitragem, que gerou sua expulsão de forma correta. E o segundo denunciado, de forma grave, sempre entendo que a comissão técnica é o espelho da equipe e da forma que ele conduz a equipe se espelha lá dentro do campo. Ele ofende a honra aqui, né, a honra subjetiva com a peste de ladrão. Dessa forma, de rigor a aplicação do apenamento nos termos do 243-F. E não menos grave a invasão do campo aqui por uma pessoa da staff da equipe. Desta forma, nobres auditores, reitero os termos da denúncia, salienta a gravidade dos atos, sobretudo do segundo e do terceiro, pedindo a procedência da denúncia. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, em relação ao massagista, o Vinícius, o pleito da defesa é pela absolvição por atipicidade da conduta, né? Uma vez que o CBJD não veda reclamação de forma assintosa. O que ele veda é reclamação de forma desrespeitosa, né?
Então, reclamar assintosamente pode? Pelo código, sim. O massagista pode reclamar? Pelo código, sim. Não há vedação legal para que o massagista não se manifeste. Ele pode se manifestar. Pode se manifestar de forma assintosa? Sim, desde que seja respeitosa. O árbitro ele só coloca na súmula que a reclamação foi assintosa, né? E ainda que Vossa Excelência entenda que não pode ser reclamação de forma assintosa, entende a defesa que a súmula é inepta, porque ela não traz uma reclamação do senhor Vinícius. O que foi que o senhor Vinícius disse? É impossível eu fazer a defesa do Vinícius se eu não sei o que ele falou. Eu não sei se ele xingou, eu não sei se ele falou por favor, eu não sei se ele repetiu, se ele foi mal educado. É impossível realizar a defesa quando o árbitro, na súmula, não descreve qual foi a conduta do denunciado. E é exatamente o que está aqui, né? Reclamar de forma assintosa contra as suas decisões. Infelizmente, a reclamação assintosa ela é permitida, né? Só não é permitida a forma desrespeitosa. Então, em relação ao senhor Vinícius, a defesa vai querer pela absolvição. Caso não for esse o entendimento de Vossa Excelência, vou pedir pela aplicação da pena mínima. Já em relação ao senhor Tiago, ele veio denunciado no 258B, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima, né, levando em consideração a primariedade, aí, por se tratar de réu primário, né, seja fixada a pena mínima dele de uma partida. Já em relação ao terceiro denunciado, o senhor Marcelo, o pleito da defesa vai ser pela desclassificação do artigo 258, entendendo que o 243F ele pressupõe um dolo específico aí de trabalhar com a honra, né, subjetiva. Ele exige uma manifestação do ofendido para que, né, realmente não cabe à procuradoria se sentir ofendido, e sim, por se tratar da honra subjetiva, o direito da personalidade, né, é necessário que o próprio ofendido se manifeste achando que realmente as palavras tiveram esse condão de estar ofendendo a sua honra, né? Lembrando que a gente está tratando do futebol é um esporte de emoção, né, em que pese não seja o ideal, mas tem aí a sua linguajar peculiar, né? Então, o pleito é a desclassificação para o 258, que seja penado também na pena mínima, levando em consideração a primariedade. Esse é o pleito. Com a palavra, doutora Alessandra, para proferir voto, por favor. Obrigada, presidente. Vou começar pela ordem da denúncia que consta da pauta, começando pelo senhor Marcelo, que é auxiliar técnico, denunciado no artigo 243F. Meu entendimento aqui é que o fato dele já estar relatando em súmula entende-se por ofendido, de maneira que eu entendo bem tipificado, sim, no artigo 243F, e voto pela suspensão dele em 4 partidas, tendo em vista o parágrafo 1º do artigo. Quanto ao senhor Tiago, pela invasão no campo, meu voto é pela suspensão em uma partida convertida em advertência, já tendo em vista pela baixa lesividade da conduta. Já quanto ao senhor Vinícius Pantano, massagista, eu vou acolher o pleito da defesa, porque o tipo fala em desrespeitosamente e não assintosamente, de maneira que eu absolvo, presidente. É esse meu voto. Obrigada, doutora. Como vota a doutora Manuel? Obrigado, presidente. Com relação ao denunciado Marcelo Augusto Dávalos, auxiliar técnico, eu acompanho 243F, 4 partidas, com base no parágrafo 1º. Com relação ao senhor Tiago Medaglia Pereira Barreto, eu também acompanho, uma partida convertida em advertência. Com relação ao denunciado Vinícius Pântano, da equipe do Rio Branco, eu peço vênia para divergir só com relação a esse. Eu penso que a gente não pode interpretar a súmula de forma pura e simples e de forma fria, o que está trazido aqui. Se reclamou de forma assintosa com a equipe de arbitragem a ponto de ser expulso, eu entendo que houve desrespeito para com a equipe de arbitragem, portanto, eu voto pela condenação no dispositivo denunciado em uma partida de suspensão, presidente. Convertida em advertência,
vou converter em advertência porque a súmula poderia ser um pouco mais precisa. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Pedro? Presidente, inicialmente parabenizo a defesa. Em relação ao denunciado Marcelo, acompanho a relatora em 4 partidas. Em relação ao denunciado Tiago, também acompanho a suspensão em uma partida convertida em advertência. E, por fim, em relação ao denunciado Vinícius, concordo com a defesa, é caso de absolvição. Obrigada, doutor. Com relação ao auxiliar técnico Marcelo Augusto, eu pedi vênia aqui para discordar, para desclassificar para o artigo 258, entendendo que a caracterização aqui do 24F fica bastante sobrecarregada pelo que está descrito aqui na súmula. Eu desclassifico para o 258 com suspensão de 2 partidas. Então, fica por maioria, suspenso por 4 partidas no artigo 243F. Com relação ao Tiago, eu vou acompanhar o relator, a relatora, perdão, fica suspenso por uma partida convertida em advertência. E com relação ao massagista Vinícius, eu vou pedir vênia à relatora e vou votar de acordo com o voto divergente, suspenso por uma partida, convertida em advertência. Mas aqui houve empate, né? Então, vai favorecer a absolvição. Então, fica por maioria absolvido. O massagista Vinícius. Julgamento encerrado. Pedir o acordo, por favor. A leitura de acordo, por favor, doutora. Sim. Então, processo 673, 2022, denunciado João Vitor Elisário Valeriano de Oliveira, por infração praticada durante a partida Rio Claro versus Esporte Clube São Bento, Campeonato Paulista, Copa Paulista, profissional. Relator, doutor Manuel Giordani, é o 250, pode ser? Então, relatório e voto, então, doutor Manuel, por favor. Tudo bem, doutora? Obrigado, presidente. Processo 673, denúncia ofertada pela douta Procuradoria em desfavor do atleta João Victor Elisiário Valeriano de Oliveira, pois, de acordo com o relato, ele sofreu a primeira advertência ao trancar o seu adversário de maneira temerária. Depois foi expulso pela sua segunda advertência ao desferir um pontapé em seu adversário de maneira temerária, na disputa da bola. O atleta atingido continuou na partida normalmente, denunciado no artigo 250 do Código Desportivo. Seguindo o entendimento da comissão, aqui não tem nenhuma outra informação adicional, eu voto pela condenação em uma partida de suspensão convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanhar, presidente. Como vota o doutor Pedro? Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. O atleta João Vitor suspenso por uma partida convertida em advertência. Processo 674/2022, denunciado Bruno Luiz Rodrigues Lúcio, por infrações praticadas durante a partida Sertãozinho versus Comercial Futebol Clube, Copa Paulista Profissional. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia do doutor Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Bruno Luiz Rodrigues Lúcio, por incursão no artigo 250 caput do CBJD, sob as razões de ter sido expulso por atingir com a palma da mão o rosto do seu adversário de número 6, o senhor Rogério Ferreira Paiva, de maneira temerária. Informou o árbitro em súmula que o jogador infrator já tinha sido advertido anteriormente por atingir com o braço o rosto do seu adversário de forma temerária. Não há defesa escrita nos autos, presidente. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Pode fazer relatório e voto? Então, doutora, por favor. Obrigada, presidente. Vou continuar com o entendimento dessa súmula. Trata-se de primário, muito embora seja o caput, entendo bem enquadrado em uma suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente.
Doutor Pedro, por favor. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho a relatora, então fica por unanimidade, suspenso por uma partida, convertido em advertência. O atleta Lúcio Luiz Rodrigues. Julgamento do processo 675/2022, denunciados Richard Perúcio Miranda e agremiação Tanabi, acho. Por infrações praticadas durante a partida Tanabi versus Ferroviária Futebol, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Richard Miranda, atleta do Tanabi, por incursão no artigo 254, inciso 1º, parágrafo 1º, pelas razões de ter sido expulso após ser advertido anteriormente por segurar seu adversário de forma assintosa, calçou as pernas de seu adversário, número 8, seu Ian, de maneira temerária na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. A denúncia também se dá em face da agremiação do Tanabi, pelas razões de constar das ocorrências da súmula, que não houve notebook para o preenchimento da súmula e que todos os preenchimentos da súmula do pré-jogo e pós-jogo foram feitos via celular. É esse o relatório, presidente. Obrigada. Tem prova de vídeo ou não? Não tem prova. Palavra à Procuradoria, por favor. Nobres auditores, no presente caso, em que pese o atleta tenha sido expulso mediante de segundo cartão amarelo, houve necessidade de atendimento médico. Infelizmente, pelo campeonato ser sub-20, a Procuradoria não conseguiu localizar imagens da partida. Contudo, o fato de ter sido necessitado atendimento médico demonstra que foi uma jogada violenta e não somente ali um ato hostil que, em regra, ensejaria o oferecimento de segundo cartão amarelo. Com relação à denúncia contra a agremiação do Tanabi, é obrigação da agremiação mandante providenciar que seja disponibilizada, inclusive a equipe de arbitragem, a infraestrutura adequada para assegurar o seu trabalho e a realização da partida. Por essa razão, então, a Procuradoria denunciou a agremiação como incursa nas penalidades do artigo 211 e reitera os termos da denúncia, aguardando a condenação tanto da agremiação quanto do atleta. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, por favor. Presidente, em relação ao Richard, eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 250, entendendo que, na verdade, não foi uma jogada violenta tanto é que o árbitro ele nem relata que foi uma jogada com o uso de força excessiva, né? Eu acho que foi muito mais uma jogada reprovável aí do que uma jogada forte, né? Com força desmedida. E vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, uma vez que o árbitro mesmo, na análise da jogada, ele viu que não era caso de vermelho direto, era caso de cartão amarelo, né? E o jogador, ele, em que pese houve atendimento médico, permaneceu na partida, o que mostra que não teve nenhum dano. Já em relação à agremiação, presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que essa obrigatoriedade, né, em fornecer o notebook, salvo o meu juízo, a defesa não conhece onde está escrita essa obrigatoriedade, né? Por essas razões, né, a defesa vai requerer pela absolvição, entendendo que não existe essa obrigatoriedade legal, né, de disponibilização de notebook para preenchimento da súmula. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Quanto à agremiação denunciada no 211, eu entendo sim que não deixou de maneira, muito embora tenha realizado a partida, o mandante ele não ofereceu as condições de infraestrutura necessária para ter sido realizada da maneira como deveria, dando essa estrutura aos árbitros, de maneira que eu entendo pela multa, presidente, é 23.
Vou pegar por base aqui a tabela. Em R$ 300, presidente. Quanto ao denunciado senhor Richard, muito embora ele não tenha realmente a intenção de causar o dano no seu adversário, entendo caracterizada essa ação temerária, sobretudo pela especificação da súmula, de maneira que eu entendo pela suspensão em uma partida e deixo de converter a advertência, muito embora seja primário, o fato de ter necessitado de atendimento médico. E amador também, tá, doutor? Obrigada, Oi? doutor. O atleta é amador. Mas o campeonato não é. Doutor, agora estamos votando. Não entendo pela aplicação, tendo em vista que não entendo, presidente. Não, a partida não foi, não entendo pela aplicação ser amador. Obrigada. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com relação à agremiação Tanabi, eu acompanho o voto da relatora, R$ 300 por efeito pedagógico, pouco prejuízo causado, foi suprido pela utilização do aparelho celular. Com relação ao denunciado Richard, eu voto pela desclassificação para o artigo 250, pelo segundo cartão amarelo, não tem elementos aí para configuração, ao nosso sentir, o jogo violento. Não entendo que esse relato seja o suficiente para definir a possibilidade de produzir um resultado mais gravoso, aí apto a configurar o 254, eu voto pela desclassificação por 250, ato hostil, mas de forma prática vai mudar pouco, eu voto pela suspensão em uma partida, já com o benefício. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Pedro? Presidente, eu vou pedir vênia para discordar dos meus dois colegas. Eu entendo que a capitulação está adequada, mas que o 182 prevê a redução pela metade para o atleta não profissional, não fala sobre a categoria da partida, e sim sobre a condição do atleta. Essa condição está descrita na súmula, atleta amador, portanto, uma partida convertida em advertência. Em relação à agremiação, acompanho a relatora. Obrigada, doutor. O senhor mantém a capitulação 254? Isso. Obrigada, doutor. Com relação à agremiação, eu acompanho a relatora também. Então, por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 300 à agremiação Tanabi. Com relação ao Richard, eu vou acompanhar a relatora, mantendo a capitulação, mantendo a suspensão de uma partida, porque ele, pelo princípio relativo de veracidade da súmula, eu entendo que a capitulação está adequada. Então, fica por maioria, suspenso por uma partida, o atleta Richard Miranda. Processo 676/2022, denunciados Edmar Costa, Gustavo Mansan Felipe Galhardo e Ricardo César Costa, por infrações praticadas durante a partida Esporte Clube 15 de Jaú versus Grêmio Desportivo Prudente, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Manuel Jordani, com a palavra, por favor, para o relatório. Obrigado, presidente. Processo 676, denúncia oferecida pela douta Procuradoria. Primeiro denunciado, senhor Ricardo César da Costa, da equipe do 15 de Jaú. Denunciado no artigo 258 caput e 257, ambos do Código Desportivo. De acordo com o relato do árbitro, ele foi informado pelo assistente número 1 que após a marcação de uma falta contra a sua equipe, o senhor Ricardo, ora denunciado, se dirigiu ao banco de reservas do visitante, xingando os membros da comissão técnica com as seguintes palavras: seus filhas da puta, vão tudo tomar no cu, seus porra do caralho. Informa ainda que após ser expulso, o mesmo se dirigiu em direção ao banco de reservas adversário, gerando tumulto. Segundo denunciado, Gustavo Mansan Felipe Galhardo, também denunciado no artigo 258 caput e 257 do Código Desportivo, da equipe do Grêmio Prudente. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por xingar alguns atletas adversários com as seguintes palavras: vão todos vocês tomar no cu. Atitude esta que gerou tumulto
próximo ao banco de reservas. Informa ainda que não foi possível mostrar o cartão, pois o mesmo se dirigiu correndo em direção ao vestiário. Porém, o árbitro informou à comissão técnica e também ao seu capitão a expulsão do membro da comissão citado, o senhor Gustavo. E o terceiro denunciado, o senhor Edmar Costa, é o responsável técnico da equipe 15 de Jaú, denunciado no artigo 258B, 243F, 250, acumulado com o 57, inciso 2º, todos do Código Desportivo. Consta aqui do campo ocorrência barra observações trazido na súmula. Fomos informados pelo delegado da partida que 5 pessoas identificadas como atletas não relacionados da equipe do 15 de Jaú invadiram o campo de jogo pelo vestiário mandante, subindo em direção ao gramado e indo em direção ao tumulto. Informa também que a mesma delegada identificou o senhor Edmar Costa, que é o denunciado, responsável pela delegação do 15 de novembro, que adentrou o campo de jogo após seu término de maneira exaltada, proferindo as seguintes palavras, discordando das decisões da arbitragem. Primeiramente, ao assistente de número 2. Você vai ver a merda que você fez lá. O mesmo tentou contato físico com o assistente, tentando segurar seu braço, e logo após proferiu as seguintes palavras contra toda a equipe de arbitragem. Vocês, além de fracos, são mal intencionados. Foi contido por seus companheiros e se retirou do campo de jogo. Essa é a denúncia, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Ressalto apenas o detalhe e a riqueza dos detalhes aqui da súmula. Ah, sim. Desculpa. Verdade. Desculpa, doutor. Vamos ouvir, então. Tá bom, vamos lá, então. Quem que é o que está prestando declaração? O Ricardo. Ricardo César da Costa. Então eu já tentei abrir esse link da partida, mas não consegui. Ó, o meu tá. Mas eu não encontrado. Ah, conseguiu lá. Nossa senhora, já estava deixando correr solto também.
Sim. Infelizmente, devido à programação de treino, eu não poderei estar presente no julgamento da quarta-feira, mas respeito ao tribunal e faço para decidir para poder relatar esses fatos acontecidos aqui na partida. Realmente, ao final, ao término da partida, uma pequena confusão aconteceu aqui dentro do campo e eu realmente invadi o gramado, mas o único intuito de tirar a comissão técnica dos jogadores dessa confusão, porque ela não aumentasse a prejudicada numa expulsão, um cartão dos demais atletas. Então, esse era o nosso objetivo ao adentrar o campo. Em nenhum momento eu também em arbitragem, precisei ser conduzido por qualquer que seja a pessoa. Isso vai ficar comprovado no vídeo. Eu entro, tento tirar os atletas da confusão, até exalto com alguns, tentando, mas para que saísse, para que não comprometesse a nossa procura dentro da competição e que acabei sendo relatado nesse sentido mesmo. Eu volto a salientar, pedir desculpas pela invasão, mas em nenhum momento a intenção foi tocar em alguém de arbitragem. Isso vai ser comprovado pelo vídeo, para o próximo cheio deles, nesse sentido de relado, e para realmente tirar os atletas do campo. Meu nome é Ricardo Costa, sou treinador do Mundial. Com respeito ao tribunal, ao seguido, gostaria muito de estar presencial com vocês aí para poder relatar a minha versão. Mas, infelizmente, quarta-feira, nós temos um treino aqui no horário do jogo, e dificilmente daria para conciliar os dois. Então, eu peço desculpa a você por não estar presencial, mas vamos fazer um vídeo para a gente poder relatar o que aconteceu aqui contra o Grêmio Prudente aquela noite. Bom, nós tivemos um jogo contra o Grêmio Prudente, o Grêmio Prudente, quando fez o segundo gol, começou algumas provocações, principalmente por parte do massagista do Grêmio Prudente, foi o que realmente, após o segundo gol, começou a provocar, começou a xingar ele. No primeiro momento, eu só conversei com o quarto árbitro para que expulsasse, porque ele já estava acontecendo o jogo, não precisava de provocação, já estava quase no final do jogo, precisava daquilo. No segundo momento, teve uma falta no meio de campo, onde uma falta normal de jogo, pelo cartão amarelo, uma falta normal, uma falta mais tática do que uma falta no meio do momento.